Briga de vizinho que termina em morte no litoral. E o motivo? O motivo, Léo Gomes, o som alto. O pessoal tá intolerante, hein? Demais, e quando a gente fala de litoral, fala de final de ano, e aí não são só as praias, mas temos também Paranaguá nessa história, que tem aquele negócio, começa a ouvir música alta, começa a gritaria, começa a curtição, só que o vizinho não gosta, pede pra parar, não para, chama a polícia, não resolve, fica naquele vai e vem, até que encontram pessoas ali realmente intolerantes, como você disse, Furlan, que partem pra ignorância. No caso aqui, uma pessoa terminou morta, inclusive, rapaz jovem, 33 anos de idade, o Jonathan Luiz Moreira, morreu depois dessa confusão, dessa briga entre vizinhos. A gente está falando de um caso de violência extrema em Paranaguá, mas que não é um caso isolado, porque existem tantos outros, muitas vezes ligados com facções criminosas, com o crime organizado de modo geral. Ou seja, Paranaguá está em pé de guerra, e aí que entra a situação, em pé de guerra envolvendo gente grande do tráfico de drogas. William Bittar produziu uma reportagem e fala a respeito desses laços e como crimes podem estar ligados sempre com o tráfico de drogas e com a disputa por pontos de venda de droga. Acompanhe. 7 vítimas de uma guerra que parece se intensificar com a chegada do final do ano no litoral paranaense. Uma guerra difícil de ser combatida e que a cada dia faz mais e mais vítimas. É a disputa pelo tráfico de drogas. E como diz o ditado, neste mundo só existem 2 saídas, a cadeia ou a morte. Neste caso, todas as pessoas foram executadas. A maioria deles é relacionada ao tráfico de drogas e à droga diretamente, né? E isso tudo tem um motivo. O Porto de Paranaguá, utilizado para o tráfico internacional de drogas, que dita as regras desse jogo. Só no intervalo de um mês, foram 7 assassinatos na cidade. Dia 11 de outubro, Ivan Mariano, de 36 anos, foi executado a tiros no bairro Labra. Ivan tinha várias passagens pela polícia e estava em liberdade provisória desde abril do ano passado. No dia 23 de outubro, Pedro Henrique Pires Pontes Carvalho, de 19 anos, foi morto a tiros no Parque São Jorge. Neste caso, a suspeita é que ele foi morto em uma emboscada e atraído até o local para trocar um carro por uma motocicleta. 6 dias depois, no dia 29 de outubro, Vitor Hugo da Silva Gonçalves, também de 19 anos, foi morto com 6 tiros na Vila Garcia. Os autores chegaram ao local em um veículo. Vitor estava próximo a uma unidade de saúde, pois a esposa, que está grávida, aguardava atendimento quando o crime aconteceu. No dia 6 de novembro, um dos crimes que mais repercutiu em Paranaguá, Carla Maria Miranda, de 40 anos, foi executada em uma rua movimentada do bairro Porto dos Padres. Carla tinha passagens pela polícia, mas não por tráfico de drogas. O autor dos tiros seria a garupa de uma motocicleta. Carla estava acompanhada por um homem, que também foi atingido, mas sobreviveu. Apenas 3 dias depois, mais 2 mortes. Enquanto uma festa acontecia aqui na região do Rossio, em Paranaguá, 3 jovens foram surpreendidos. 2 deles foram executados e outro foi levado a um hospital em estado grave. Se na maioria das vezes os crimes envolvendo o tráfico de drogas são planejados e criadas emboscadas para as vítimas, neste caso aqui foi uma questão de oportunidade para os criminosos. Lucas Korzanki, de 31 anos, e Gabriel Gonçalves, de 25, foram mortos e um amigo deles ficou ferido. Os 3 participavam da festa quando foram chamados para uma rua ao lado do parque de diversões e ali foram executados. Muitas vezes os homicídios acontecem por oportunidade, um grupo está ali circulando e às vezes encontra um desafeto na rua e ali aproveita essa situação para executá-lo, né? A gente vê muitas situações em que a vítima não é um criminoso contumaz, ali não é uma pessoa comprovadamente envolvida ou participante de uma facção criminosa. Aqui, na situação de disputa que temos, né, basta muitas vezes uma fotografia junto com pessoas envolvidas, uma fotografia fazendo algum sinal alusivo a uma facção criminosa, sem necessariamente pertencer a ela, né? Só isso já é motivo para a pessoa ser executada. Fernando Lima de Freitas, de 33 anos, foi morto a tiros na Vila Garcia. Um morador da região que chegava em casa também foi atingido, mas sobreviveu. São investigações bem complexas, né? A polícia tem bastante dificuldade ali, principalmente no tocante a testemunhas, justamente por esses homicídios muitas vezes ocorrerem em bairros ali que as facções atuam, as testemunhas ou as vítimas sobreviventes muitas vezes têm medo de fornecer nomes ou às vezes sabem quem são os autores, sabem quem são os envolvidos e acabam não repassando isso à polícia por medo
daqueles autores buscarem uma retaliação ou eventualmente terminarem o serviço, né, digamos assim. O efetivo policial do litoral paranaense vai aumentar com a chegada da temporada de verão. A expectativa é que o número de crimes graves diminua, principalmente de homicídios. No entanto, os criminosos não ligam muito para o período do ano. Não existe uma regra, não existe uma periodicidade ou uma lógica muito exata nessa quantidade de homicídios, né? Tivemos, em comparação, né, ano passado, 2023 com 2024, os mesmos meses, né, cito o exemplo de janeiro de 2023, foram cerca de 15 homicídios e janeiro desse ano foram apenas 2 ou 3. Julho do ano passado foram poucos homicídios e julho desse ano foram cerca de 11. Depende muito das desavenças ou do fluxo da criminalidade, não tem uma sazonalidade, não depende da Operação Verão ou da ausência dela.